Graça e paz. Nossa terceira aula, e que bom que você ainda está aí, e eu espero que você esteja reunindo a sua família, trazendo seus pais, seus filhos, seus irmãos, para junto com você passar por esse processo de libertação. E o processo começa mesmo nesta aula. As duas primeiras aulas eu fiz fundamentos, bases, estruturas para poder levantar o prédio. Primeira aula eu descortinei o mundo espiritual, segunda aula falei sobre princípios espirituais nos quais se baseia o mundo espiritual e com os quais nós vamos trabalhar. E precisávamos deixar muito claro para podermos entender ao longo do curso. E hoje vamos falar da primeira libertação que nós precisamos ter, a libertação da religiosidade. O título que eu dei a essa aula é Religiosidade versus Intimidade. Religião é algo bom, religião religa o homem a Deus, religião é o meio que nós encontramos para conhecer as coisas de Deus. Mas a religiosidade é a idolatria da religião. A religiosidade é fazer com que os preceitos, os princípios, as regras, os dogmas e a doutrina e a própria denominação sejam mais importantes do que o conhecimento de Deus. Isso nos bloqueia espiritualmente para entendermos a verdade. Eu vou chamar sua atenção para um texto da Palavra de Deus. Como eu disse já nos primeiros capítulos da aula, eu não vou ler todos os textos. Por quê? Porque você vai estudar, isso é um curso. E um curso tem que instigar você a estudar, tem que estimular você a estudar. O que eu quero que você estude é Lucas capítulo 15, até o final, do começo até o final. E Lucas capítulo 15 começa dizendo assim, vou ler os dois primeiros versículos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Rodeavam Jesus, pecadores e publicanos, para ouvi-lo. Ele ensinava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Era seguido por uma multidão que se aproximava dele buscando ouvi-lo. Versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, escribas e fariseus, que eram os religiosos, eram os que representavam a alta estirpe da religião daquele tempo. Eles criticam Jesus em murmuração, eles murmuram. Esse cara, esse aí, come com pecadores e anda com eles. Anda com eles, recebe pecadores e come com eles. Comer é uma aproximação maior do que conhecer. Você pode conhecer muitas pessoas e não sentar para comer com elas. Não assentar-se à mesa, não dividir o pão. Jesus dividia o pão. Jesus comia com os pecadores. Jesus faz, já que eu descer da árvore, e vai comer na casa dele. Jesus reparte o pão com milhares de pessoas que o seguem. Então, o que os fariseus estão dizendo no seu coração, e murmura com a sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio, é que Jesus é um qualquer e se mistura com pecadores. Por que eles fazem essa observação? Porque eles não se misturam com pecadores. Porque eles estão num processo de sentir-se tão santo, tão cheio de santidade, tão cheio de conhecimento de Deus. Porque estudaram, porque encheram a sua mente de conhecimentos teológicos, conhecimentos que são profundos das escrituras dos profetas. Então eles acham, porque são doutores, porque conhecem muito, eles acham que não podem misturar-se com pecadores. Agora esse cara aí está se misturando. Vamos lá. Homem tem corpo, alma e ele é um espírito. Ele tem um corpo, ele tem uma alma. Mas ele é um espírito eterno. Eu disse isso na primeira aula, muito importante isso ficar gravado.
ele é um espírito que vai viver eternamente, tem um corpo que é temporário e tem uma alma que Deus colocou nele para relacionar-se com outras pessoas, para desenvolver-se intelectualmente e para ter vontades, decisões, emoções. Então vamos lá. O corpo, ele está aqui para te fazer uma conexão com o mundo natural. O corpo é aquilo que é visível no olho nu, numa radiografia, numa tomografia, exames de sangue, tudo isso é carne, é corpo. Isso tudo vai voltar para o pó. Você vai para um sepultamento de uma pessoa, já não há mais vida nenhuma nela, aquele corpo está morto por inteiro, não tem circulação de sangue, não tem batimento cardíaco, não tem mais nada, acabou. Isso aí é carne. O espírito é a parte eterna do homem, é o ser que ele é um ser espiritual. E quando o homem ganhou um corpo, Deus deu a ele um corpo para relacionar-se no mundo natural, porque o colocaria para dominar a terra. Deus o colocaria para dominar a terra. Lembra da aula passada? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Então, o espírito sem um corpo é ilegal na terra. Por isso, Deus deu um corpo ao homem. E quando o homem estava na terra e ainda o espírito dele estava limpo, ele ainda não havia pecado. Ele tinha uma conexão plena com Deus. Deus vinha e conversava com o homem na viração do dia. O espírito, ou seja, o homem espiritual, o ser homem espiritual, ele foi feito por Deus para conectar-se com o mundo espiritual. Ele veio do mundo espiritual e ele volta para o mundo espiritual e ele vai conectar-se com o mundo espiritual. O homem perfeito, o homem sem pecado, formado por Deus à imagem e semelhança dele, foi feito por Deus para conectar-se com o mundo espiritual da luz, Pai, Filho, Espírito Santo e anjos de luz, com o reino da luz. Pelas escolhas erradas, pelo pecado, o homem perdeu a conexão com Deus. Ele morreu. O que é morte? Morte é separação de Deus. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, está falando separado fica de Deus. Quando você pensa em morte, você pensa num caixão, de mãos juntinhas, olhos fechados. Não é isso. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, não é a morte de ir para o caixão, porque todo mundo vai para o caixão. É a morte de separar-se de Deus. É a morte de ter um destino eterno separado de Deus. Haverá uma ressurreição daqueles que dormem, todos que estão dormindo serão chamados da terra, e os que morreram com o Senhor Jesus, aqueles que entregaram a vida para Jesus, aqueles que fizeram uma reconexão com Deus, porque receberam o Filho de Deus e chegaram até o coração de Deus, esses vão ser ressurretos para a vida eterna com Deus. Os outros para a vida eterna separados de Deus. O salário do pecado é a morte, o arrependimento leva o homem a conectar-se outra vez com Deus, mas a falta do arrependimento e da confissão resulta na morte permanente, ou seja, separação eterna de Deus. Mas vamos lá. Corpo parte para conectar-se com o mundo natural e para cumprir um princípio que Deus estabeleceu, que a terra dos filhos dos homens, portanto, para viver na terra precisa ter um corpo. Então, esse espírito eterno que temporariamente vai viver na terra precisa de um corpo para interagir no mundo natural. Ok. A alma é a porção que Deus colocou no homem para relacionar-se com outros homens. Então, vamos lá. O espírito relacionar-se no vertical. A alma no horizontal. Quando Deus fala para Adão, não é bom que o homem viva só, ele está falando de outros homens. Não é bom que ele viva sem esposa, não é bom que ele viva sem família, não é bom que ele viva sem amigos, não é bom que ele viva sem relacionamento, não é bom que ele viva como um ermitão, sem ninguém ao seu redor. Deus fez o homem com um coração desejoso de comunicar-se, de relacionar-se. O cristianismo é relacionamento. O cristianismo é relacionamento. O cristianismo faz um relacionamento com Deus no vertical e com os homens.
na horizontal. Lembra que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, é uma parte do homem que precisa ser desenvolvida, a alma. A alma é a porção do homem para relacionar-se com os outros homens. 1 Tessalonicenses 5:23, pode ir lá para você ver. Está escrito: apresenteis vosso corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu corpo santo, saudável, o seu espírito alimentado por Deus, crescendo no conhecimento de Deus, e a sua alma saudável. A sua alma saudável, sem trauma, sem ódio, sem rancor, sem ressentimento, enfim, tudo aí precisa estar prontinho, e esse é o processo de libertação que nós vamos vivenciar nesses dias. Mas a alma é a porção do homem que também recebe informações. O intelecto do homem está na alma. Na alma estão as emoções, as vontades, os relacionamentos e o intelecto. É na alma que eu amo muito o meu marido, Pastor Otto, cada vez amo mais, quanto mais passo o tempo, mais amo esse homem. É na alma que eu sinto dor, tristeza, foi na alma que eu fui ferida no abuso sexual, não só no corpo, mais na alma do que no corpo, porque na verdade eu tinha afeição pela pessoa que me fez mal sexualmente. É na alma que eu estudei. É na alma que estão guardadas todas as informações jurídicas que eu tive que captar para fazer um concurso para juíza e passar no concurso. Todos os ramos do direito, todos, direito civil, direito penal, direito do trabalho, internacional, direito público, direito privado, todos os ramos do processo de trabalho, processo civil, tudo que uma pessoa estuda para fazer um concurso para juiz ou para qualquer outro concurso, está guardado na memória, que está na alma. É na alma que está o meu intelecto, e é na alma que eu aprendo a letra da Bíblia, a letra, que eu estudo os textos que estão escritos, que você vai estudar, Lucas capítulo 15, é na alma. Na alma eu tenho informações, e na alma eu tenho conhecimento. Mas não é na alma que eu me conecto com o mundo espiritual. A conexão feita com o mundo espiritual é no espírito. É na outra porção do homem, é no espírito. É no espírito que ele conecta-se com o mundo espiritual. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Versículo 13 diz: não falamos em palavras ensinadas em sabedoria humana, mas ensinados pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Vamos lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Onde estão os olhos e os ouvidos? No corpo, na carne. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não é nos nossos sentidos, nas nossas percepções sensoriais. Nem jamais penetrou no coração do homem. Coração não é músculo cardíaco. Quando a Bíblia cita coração, a Bíblia fala de alma. Quando Davi fala, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ele não está falando som do meu músculo cardíaco, som desse músculo que fica batendo e levando sangue para todo o corpo. Não é isso. Quando a Bíblia fala que o coração é enganoso, é a alma enganosa. São as emoções. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É só pelo Espírito
que é possível revelar o que é espiritual. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. É pelo Espírito. É só espiritualmente que o homem pode chegar à revelação de Deus. É só espiritualmente que o homem pode chegar ao pleno conhecimento das coisas espirituais. A conexão com o mundo espiritual não se dá na alma e nem no corpo. As escolhas de buscar o mundo espiritual estão na alma. Eu escolho entregar minha vida para Jesus, eu escolho receber Deus na minha vida como meu Deus, eu escolho. A escolha está na alma, mas espiritualmente é que eu vou ter a intimidade, o discernimento espiritual que vai me revelar Deus. Então vamos separar bem as coisas. Conhecimento e informação na alma. Conhecimento e informação na alma. Discernimento é no espírito. Apenas espiritualmente discernimos as coisas espirituais. Eu citei lá na primeira aula a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 13, 14. De vez em quando você volta lá. O autor da carta aos Hebreus, que eu creio que é o apóstolo Paulo, não creio porque a redação é igual a dele, não creio porque os homens dizem que é, eu creio porque é uma carta com profunda revelação do mundo espiritual. Por isso que eu creio. Quando você vê todos os apóstolos que andaram com Jesus, narrando fatos que Jesus vivenciou, contando multiplicação de pães, de peixe, milagres de ressurreição, cura de leprosos, contando as pregações de Jesus, falando da pesca maravilhosa, Jesus acalma a tempestade, você vai ver que são narradores de fatos. Eles foram propagadores do evangelho. Jesus disse a eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Está em Marcos 16, Marcos 14, a partir do versículo 16. Mas o apóstolo Paulo não andou com Jesus, ele não viu Jesus fazer o que os outros apóstolos contam que Jesus fez. Ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, depois que Jesus ressuscitou e depois que Jesus foi para o céu. O encontro de Saulo de Tarso com Jesus na estrada de Damasco foi um encontro sobrenatural. Os homens que andaram com Jesus andaram em reuniões naturais, vendo feitos extraordinários e sobrenaturais. Mas o encontro de Saulo com Jesus foi sobrenatural. Ele não viu um homem como os outros discípulos viram, de carne e osso, andando, comendo, dormindo. Ele viu uma luz mais resplandecente que o sol. E o nível de revelação do apóstolo Paulo é porque o chamado dele foi para entender o mundo espiritual. Ele narra o encontro dele com Jesus e ele diz: indo eu ao rei caminho afora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E eu perguntei: quem és tu? E ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Levanta-te, porque para isso te apareci, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Aonde está isso? Está em Atos 26. Atos 26, versículos 17, versículos 18. Então, o chamado de Paulo já foi para tratar do mundo espiritual, arrancar pessoas do inferno, confrontar Satanás. Por isso que ele é o único
que fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Fala na carta aos Efésios. Carta aos Efésios é um manual de guerra. Lá na carta aos Efésios, ele fala, nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é com pessoas. A nossa luta é com o mundo espiritual que influencia pessoas. O mundo espiritual que usa pessoas, porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Então, ora ele usa pessoas entrando dentro delas, ora ele usa pessoas fazendo com que elas sejam dominadas e influenciadas por ele. Como ele induziu lá no Éden Eva a desobedecer, ele continua induzindo pessoas a desobedecer. A luta é com Satanás, em outras palavras. E é o apóstolo Paulo, que eu acredito que seja o autor da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14, quando ele fala que quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, não amadureceu. Mas o alimento sólido, comida boa, comida grossa, você não dá feijoada para neném, você não dá rabada para neném, você não dá vaca atolada para neném, bobó de camarão para neném. O alimento sólido é para os adultos, para os maduros, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos lá, vamos destrinchar esse versículo hoje. A comida, a papinha, o leitinho é para criança, totalmente inexperiente, imaturo. Mas o alimento sólido, a comida boa, a profundidade do assunto, é para os maduros, para os adultos. Para aqueles que pela prática, não é pela teoria, é pela prática. Muitas coisas que vou compartilhar com vocês ao longo do curso é resultado da prática, da experiência de atender pessoas. É a prática de haver visto várias vezes a mesma manifestação demoníaca, várias vezes o mesmo sintoma de pessoas que praticaram as mesmas coisas pecaminosas. Várias heranças que se repetem em famílias. Então, o alimento sólido é para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Espera aí, que faculdades são essas que precisa exercitar para ficar adulto e maduro espiritualmente? Faculdades físicas, fazer ginástica? Eu tenho feito ginástica, tenho cuidado do meu corpo, eu preciso ser saudável, apresentei o vosso corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, íntegros e irrepreensíveis, eu preciso comer bem, eu preciso fazer exercício, eu preciso tomar sol, eu preciso levar uma vida saudável para poder ser um instrumento de Deus na Terra por muitos anos. Então, quando fala ter as suas faculdades exercitadas, está falando da carne, exercício físico? Não. Exercício intelectual, estudar, faz seminário teológico e faz pós-graduação em teologia e depois faz doutorado em teologia. Não é isso. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O adulto espiritualmente, o maduro espiritualmente, ele desenvolve o seu discernimento espiritual para saber o que é o reino das trevas, o reino da luz e o império das trevas, para entender o que é uma ação do céu e o que é uma ação do inferno. Ele desenvolve espiritualmente para ter discernimento espiritual, para poder ter o seu espírito forte, desenvolvido, para compreender coisas espirituais. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É pelo espírito que podia
Um homem olhar para aquele homem de carne e osso andando entre os homens, comendo, dormindo, e discernir que ele era filho de Deus. Ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que o senhor é João Batista, Elias, um profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Resposta de João Batista: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Messias que veio para morrer na cruz. O Cristo é aquele que vai para a cruz e morre em favor dos pecadores. O Cristo é aquele que está profetizado em Isaías 53, foi moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele fomos sarados. O Cristo é aquele que vem como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, qual é a resposta de Jesus para ele? Não foi carne nem sangue que te revelou. Não. Essa revelação é espiritual, Pedro. É só pelo Espírito que você pode olhar para mim e saber que eu sou o Filho de Deus, que já existia antes da fundação do mundo e que vai continuar a existir até o fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É só pelo Espírito, Pedro. É só pelo Espírito que nós podemos ter a revelação das coisas espirituais. É só pelo Espírito que nós podemos crescer espiritualmente. É só pelo Espírito que nós vamos poder receber a revelação que vai trazer a nossa libertação. No intelecto estão as emoções, vontades, conhecimento. No intelecto dos religiosos está a informação da letra. Os fariseus, agora eu volto para os fariseus, não penso que eu me perdi, não. Os fariseus eram estudiosos da palavra. Os fariseus tinham profundidade de conhecimento. Estudavam desde meninos. As escrituras dos profetas, escritos de Isaías, liam o Pentateuco, a Torá. Eles eram profundos no conhecimento, sabiam tudo sobre todo tipo de oferta, sabia tudo sobre todo tipo de oração. Mas tudo estava onde? No intelecto, na alma. Era só culturalmente, tradicionalmente e através de estudos da palavra que eles conheciam a Deus. O que é teologia? Teologia. O que é logos? É estudo. O que é teologia? É estudo de Deus. É estudo de Deus. Eu tenho que estudar Deus? Claro. Claro que eu tenho que estudar. Claro que eu tenho que me aprofundar. Essa semana mesmo preguei, fiz um videozinho onde Deus fala, Jeremias 9:23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo da terra. E disso me agrado, diz o Senhor, me conheça, me conheça. É errado você querer conhecer Deus pelo estudo, pela profundidade da palavra, não. Eu amo a palavra, quem me conhece sabe disso. Toda manhã eu leio de novo alguma coisa nova para mim, porque tudo é novo a cada manhã, ele renova a revelação da palavra. Estudar Deus é errado? Não. Os teólogos da atualidade, os fariseus daquele tempo estudavam muito Deus. Mas estudar Deus não gera intimidade com Deus. A religião não gera intimidade com Deus. A religião sem o Espírito, sem a intimidade, ela vira religiosidade. E ela vira a idolatria da letra, a idolatria dos conceitos, dos dogmas, das doutrinas e até das denominações. Separa os homens, denominações separam os homens. Denominações fazem os homens brigarem por causa das práticas religiosas.
Usa brinco, não usa brinco, usa calça comprida, não usa calça comprida, passa batom, não passa batom, hora de joelho, hora em pé, hora de olho fechado, hora de olho aberto. A religião, ela tem o seu caminho da letra. Jesus fala que a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não manda deixarmos as doutrinas, não manda deixarmos os estudos. O apóstolo Paulo, o maior conhecedor do mundo espiritual de todos os discípulos, era estudioso. Era estudioso. Mas só estudar Deus é pouco para o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Veja bem, eu posso dar tudo sobre qualquer coisa. Vamos pegar um personagem, Davi. Eu gosto muito de Davi. Davi é um personagem intenso, Davi é um personagem intenso para tudo. Intenso para guerra, intenso para arrependimento, intenso para coragem, para ousadia. Gosto muito, prego muito sobre Davi. Eu quero aprender sobre Davi, estudar sobre Davi, posso falar sobre Davi dias, eu posso dar um curso inteirinho sobre Davi. Aliás, eu acho que eu vou dar um seminário sobre Davi. Mas eu nunca sentei para tomar um café com ele. Eu não tive intimidade com Davi. Eu nunca olhei no olho dele para falar, poxa, você está triste hoje. Ou para dizer para ele, que legal, eu te admiro. Eu nunca tive acesso a ele. Eu conheço a história de Davi. Eu conheço de ouvir falar, eu conheço de ler os escritos, eu conheço pelas histórias contadas, todos os livros que me trazem informação, me enchem de informação. Assim é com Deus. Eu posso dar tudo sobre Deus, saber tudo sobre Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, e me aprofundar no conhecimento que é intelectual, é estudo. E nunca ter ouvido a voz de Deus aqui. Nunca o Espírito Santo de Deus ter falado comigo aqui. Nunca ter tido um discernimento de algo que Deus quis me ensinar, em particular, que não está escrito em lugar nenhum. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É só pelo Espírito que Ele vai revelar. Se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, não está escrito. Não está em livro nenhum. Em livro nenhum, Deus vai revelar coisas novas espirituais. Agora, Ele não põe vinho novo em odre velho. Ele não põe vinho novo em odre velho, que está preso a velhas estruturas, engessado espiritualmente. Os teólogos da atualidade podem ter as duas coisas. Podem ter conhecimento de Deus e intimidade com Deus. Só o conhecimento de Deus não gera intimidade com Deus. Deixa eu dizer algo para você me entender perfeitamente. Os fariseus, os doutores da lei, os escribas eram os que escreviam as escrituras, os doutores eram os expertos, os fariseus eram os religiosos, era mais alta estirpe religiosa. Eles conheciam tudo sobre a vinda do Messias. Todos os salmos que anunciavam profeticamente, porque Davi é tomado em profecia em vários salmos de Davi são proféticos. Às vezes ele estava falando de um assunto de adoração e de repente entrava um versículo profético no meio da adoração. No meio da adoração ele falava sobre o Messias, sobre o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo para salvar o mundo. Os doutores da lei, os fariseus e os escribas sabiam tudo sobre as profecias da vinda do Messias. Eles viram que Miqueias escreveu que nasceria em Belém. E tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel. Vai nascer em Belém. Miqueias escreveu, capítulo 5, o profeta Miqueias escreveu, Belém vai ser o lugar aonde vai nascer o Messias. Sabiam tudo sobre Isaías.
que fala: um menino nasceu, um filho se vos deu, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vai nascer de uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Eles sabiam tudo. Eles liam esses textos, liam o texto do nascimento, liam os textos do sacrifício, liam tudo. Eles sabiam tudo aonde? Aqui no intelecto, memorizavam tudo. Como eu estudei direito, eles estudavam as escrituras. Como você estuda talvez inglês, ele estudava a escritura. Como você talvez estude sobre qualquer assunto, ele estudava a escritura, eles estudavam. Mas o que aconteceu? O Messias veio, o anunciado por eles veio. Isaías 61, por exemplo, foi escrito, o texto de Isaías 61 foi escrito 700 anos antes do Messias nascer. Do que fala Isaías 61? Fala da vinda do Espírito Santo sobre Jesus na hora do batismo, para dar a ele autoridade para começar o ministério. Lembra de Isaías 61? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas, curar quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Veio para eu fazer alguma coisa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa profecia foi escrita 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Jesus nasceu 700 anos depois. Isaías nasceu no ano 689, por aí, antes de Cristo. Ele escreve uma profecia que se cumpre na hora do batismo. Jesus está lá em carne, chega diante de João Batista para ser batizado. Uma voz é ouvida no céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito vem em forma de pomba. O Espírito vem em forma de pomba e vem sobre Jesus. Aquela hora se cumpre a profecia de Isaías 61. É aquela hora. Você vai ver que até ali, até a hora do batismo, Jesus não tem nada realizado. Não expulsou demônio, não curou leproso, não fez paralítico andar. Não há nenhum encontro de Jesus com Satanás na terra, até o dia do batismo, porque precisava se cumprir a profecia. O Espírito veio sobre ele porque ele estava em carne, como homem. Como homem. Ele tinha autoridade para fazer coisas de homem, mas quando o Espírito vem, incorpora ele. Um espírito sem um corpo é ilegal na terra, lembra? Quando o Espírito vem, incorpora Jesus, entra nele, vem ali sobre ele, começa o ministério dele. É só depois do batismo que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ter o primeiro encontro com o diabo. Por que não antes? Porque não tinha autoridade contra Satanás. Porque o Espírito vem sobre mim para dar autoridade. E aí você conhece a história, Jesus sai do deserto, começa a expulsar demônios, e o que os fariseus dizem? Esse cara tem parte com o diabo. Esse cara tem parte com Beelzebub, porque ele ordena e os demônios obedecem. Ele só pode estar incorporado por Satanás. E é nesse contexto que Jesus fala para eles: olha, Satanás não expulsa Satanás, porque senão vai dividir o seu reino. Um reino dividido não subsiste. Em Lucas capítulo 11, ele fala: se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado. Eu estou tirando do império das trevas e trazendo para o reino da luz. Lembra o chamado de Paulo? Para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Chama libertação isso. Mas o que eu quero te dizer é que os fariseus estudaram tudo sobre a vinda do Messias, leram a profecia de Isaías 61. E o dia que ela se cumpriu, o dia do batismo, eles não entenderam e ainda blasfemaram. Porque eles dizem que Jesus tem parte com o diabo e não compreendem que foi o cumprimento da profecia, que ele é o Messias, por isso o Espírito veio sobre ele. É nesse contexto que Jesus fala: olha,
todo pecado tem perdão. Todo pecado. Mas não há perdão para o pecado de blasfêmia do Espírito Santo. Não há perdão para o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. E era o que aqueles homens estavam fazendo. Como assim? Jesus está dizendo para eles, subliminarmente, nas entrelinhas, olha, eu estou expulsando demônios, porque o Espírito de Deus entrou em mim, porque lá no Jordão cumpriu a profecia de Isaías 61. Essa profecia que vocês estudam há muitos anos, porque o Espírito de Deus veio e a autoridade veio para mim. Os céus entraram em mim e eu estou agora na terra como homem, mas com a autoridade do céu. Por isso que eu estou expulsando demônio. E vocês estão dizendo que essa autoridade que veio do céu é de Satanás. Vocês estão dizendo que o Espírito que está em mim operando é o Espírito de Satanás. Não tem perdão para vocês. Não tem perdão porque vocês estudaram tudo, estudaram as Escrituras, leram tudo e vocês estão falando blasfêmias. Os fariseus estudaram tudo. Doutores da lei, fariseus, escribas. Os escribas escreviam. Os fariseus praticavam. Os doutores ensinavam. Mas o Messias veio e eles não reconheceram o Messias. O Messias entra em Jerusalém montado num jumentinho, o povo gritando, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E os fariseus estavam dentro do templo anunciando que um dia, quem sabe, talvez, Jesus viria. E até hoje alguns acham que ele ainda virá. Só que ele já veio. Agora veja bem, a Bíblia conta que havia um profeta chamado Simeão. Homem do povo, simples. Homem do povo, simples homem do povo. Simeão estava em casa e o Espírito de Deus falou com ele. O Espírito de Deus falou para ele, olha, vai para o templo que você vai ver o Messias já nasceu. O que Simeão encontrou no templo? Ele correu para o templo porque ele discerniu a voz de Deus. Espiritualmente ele recebeu uma mensagem, espiritualmente ele recebeu, assimilou, discerniu e correu para o templo. O que ele encontrou no templo? O bebê no colo de Maria, recém-nascido. Maria, judia, foi cumprir os votos de levar o recém-nascido no templo. Apresentar o recém-nascido, conforme a lei judaica. Então, o Messias era um menininho no colo, de xixi, de cocô, de panos, sim. Ele ainda era um baby. E o Espírito Santo fala para Simeão, vai para o templo que você vai ver o Messias. E Simeão vai, encontra o bebê no colo de Maria e tem o discernimento espiritual de que aquele é o Redentor que nasceu. Nasceu, havia profecia. Um filho se nasceu, um menino se nos deu. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vai nascer, é uma criança. Vai nascer como criança, vai crescer. Estava escrito, a virgem conceberá e dará à luz um filho, vai parir, vai nascer. Então nasceu, está aqui nos braços dela. E naquela hora, Simeão tem o convencimento de que o Messias chegou na terra. E ele pode descansar em paz. Meus olhos podem descansar em paz, porque viram a salvação de Israel. Eu tenho uma pergunta a fazer. Que diferença há entre Simeão, um homem simples, um homem humilde que estava na sua casa, não era um estudioso, talvez não tivesse anos e anos e anos de conhecimento de escrita? Que diferença tem entre Simeão e os fariseus, doutores da lei e os escribas? A diferença, sabe qual é? Os doutores da lei, os escribas e os fariseus estavam cheios de informação, conhecimento. Conheciam tudo, mas o discernimento era zero. Eles não discerniram espiritualmente que o dia prometido por Deus, desde a fundação do mundo,
que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Eles não discerniram que estava acontecendo no seu tempo, na sua época, e que Messias era aquele que estava andando e comendo com pecadores. Porque a letra sem o espírito leva a uma religiosidade. A religiosidade leva ao amortecimento espiritual. A religiosidade impede o discernimento espiritual. A religiosidade bloqueia a conexão com Deus. Quando você lê as Escrituras, lê o caminho de Jesus entre os homens, você vê que os fariseus só se constituíram em problemas para ele. Só. Os fariseus ficavam dando pegadinha, tá cheio de textos. Os fariseus experimentavam Jesus para ter do que o acusar. Os fariseus se entregaram Jesus para Pilatos. Os fariseus querem apedrejar Jesus quando ele diz que é filho de Deus, que ele diz que o Messias é ele, que o Espírito veio sobre ele. Os fariseus criticam, os fariseus o tempo todo ficam apontando a letra, a lei, a letra, a lei, e não discerne quem está diante deles, era o próprio Deus encarnado no seu Filho. E aí voltemos para o texto. Lá em Lucas, capítulo 15, ele é criticado pelos fariseus, porque ele anda e come com pecadores. Versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Jesus fala 3 parábolas para responder aos fariseus. Então. Porque tá frio, então eu vou pôr um casaco. Porque eu vou gravar, então eu vou acender as luzes. Porque eu vou prender o meu cabelo, então eu vou cuidar de botar um pouquinho de gel para ficar quietinho aí, porque ele é muito crespo. Então, porque ele foi criticado, porque comeu e bebeu e andou com pecadores. Então, por causa disso, ele responde através de parábolas. Deixa eu falar de parábolas para você. Parábolas eram histórias comuns, histórias do cotidiano, histórias simples, histórias que pareciam coisinhas do dia a dia, habituais. Mas não era só isso. História era uma historinha, parábolas era uma historinha que no bojo continha mistérios do reino dos céus. Um dia um discípulo perguntou, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse, porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Não é a todos que é dado a conhecer. E no particular, ele explicava para os seus discípulos o que eram as parábolas e o que tinha de mistério dentro delas. É como se ele dissesse, olha, parábola não é o que você está vendo e ouvindo, parábola é o que tem além daquilo que você está vendo e ouvindo. Parábola é só uma fachada, tem um mistério dentro dela. E é um mistério espiritual. E ele responde para os fariseus aqui. Ele responde com 2 parábolas, que é a ovelha perdida e a dracma perdida, e depois a parábola do filho pródigo. 2 parábolas eu vou falar para você hoje. E a do filho pródigo eu vou deixar para a aula que vem. A primeira que ele fala da ovelha perdida e da dracma perdida. A ovelha perdida mostra o amor de um pastor que vai buscar aquela que se perde. Que vai buscar aquela que fugiu, aquela que um dia esteve com ele e foi embora e corre risco de vida. A parábola da ovelha perdida fala de alguém que tem o cuidado de um rebanho e que vai atrás para buscar alguém que perdeu-se do rebanho. E a parábola da dracma perdida fala de uma mulher que procura alguma coisa. Ela está procurando algo de grande valor que está perdido no meio do lixo da casa, nas entranhas da casa. Ela está varrendo e ela está limpando.
Ela está cuidando de encontrar uma dracma perdida. Como que Jesus termina a parábola da ovelha perdida? Ele diz assim: digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não necessitam de arrependimento. E na parábola da dracma perdida ele fala: alegrai-vos, e eu vos afirmo que de igual modo há júbilo dos anjos no céu por um pecador que se arrepende. Nas duas parábolas, Jesus está dando um recado para os fariseus. As parábolas são uma mensagem de Jesus para os fariseus. Olha, presta atenção. Eu estou andando com esses pecadores. Eu estou caminhando com esses pecadores porque é para isso que eu vim. É para isso que eu vim. Eu vim para salvar o que está perdido. Eu vim para buscar o que está desgarrado. Eu vim para trazer para o meu Pai aquele que está longe dele. Eu vim para fazer o link do perdido com o meu Pai, aquele que nunca conheceu o meu Pai, eu quero que conheça o meu Pai. E eu vim para revelar meu Pai para os homens. A dracma perdida, ele está dizendo para os fariseus: olha, é dela, a dracma é dela, é tesouro dela, mas ela perdeu, meu Pai já perdeu muitas pessoas. Pessoas que andaram com ele e que deixaram meu Pai. E ele se coloca como uma mulher que limpa a casa para procurar o que está perdido. E ele se coloca como um pastor que vai atrás da ovelha. E ele está dando um recado para os fariseus: olha, vocês têm muita informação, vocês têm muita letra, vocês têm muito estudo, mas vocês não têm amor pelo perdido. E eu vim porque meu Pai ama o pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. João 3,16. Jesus veio para resgatar o perdido. Jesus veio para os doentes. Eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Jesus está mandando uma mensagem para aqueles religiosos: olha, vocês são cheios de letra, mas vocês têm zero de discernimento espiritual. Porque se tivesse o mínimo de discernimento, saberia que eu sou o Messias e que eu vim para salvar o homem. É isso. É simples assim. É simples assim. E quando eu comecei dizendo, e disse agora que a outra parábola falaremos na aula seguinte, porque é o começo da aula de paternidade. É simples assim. É simples assim. Mas quando eu comecei a aula, eu disse que nós precisávamos ficar livres da religiosidade. Que a primeira libertação que nós teríamos seria da religiosidade. Porque se não formos libertos daquilo que aprisiona a nossa mente, para termos discernimento espiritual, não vamos entender as coisas espirituais que Deus quer falar conosco. É só pelo Espírito que vamos compreender. Então eu quero desafiar você, que como eu, por anos e anos e anos e anos e anos, ficou preso à letra. Anos e anos e anos e anos ficou preso a doutrinas. Anos e anos e anos ficou cativo de tradições. Não permitindo que o Espírito de Deus fluísse com liberdade. Não permitindo que o Espírito de Deus viesse e enchesse o coração. Eu quero que você faça uma oração e renuncie a esse espírito de religiosidade. Nós precisamos ficar livres disso. Você não vai renunciar àquilo que você recebeu de bom, não, não, não. Você não vai renunciar àquilo que instruiu você e que fez você chegar até aqui. Mas você vai renunciar a todo paradigma errado que te impede de fluir na plenitude da libertação. Você vai renunciar a tudo aquilo que estiver fora da palavra de Deus. Nós vamos combinar o seguinte. Primeira coisa que você vai desligar é o achômetro. Você vai desligar-se da religiosidade. Você vai desligar-se das tradições que atrapalham. Mas você vai desligar-se do seu achômetro. Eu acho. Eu quero que você não ache mais nada.
eu tive que desligar o meu achômetro para ser instruída pelo Espírito Santo naquilo que Deus queria me revelar. Toda vez que a gente diz eu acho, você fala isso dentro de conceitos e preconceitos que você tem. Eu quero que você, a partir de agora, pergunte o que Deus fala. Quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra. O que a Bíblia fala a respeito disso. O que Deus fala a respeito do assunto não é o que eu acho, não é o que eu aprendi. É o que Deus quer falar comigo. Os fariseus aprenderam coisas erradas? Não. Teólogos que não aceitam a ação do Espírito Santo aprendem coisas erradas? Não, aprendem a letra, a escritura. A escritura é tudodebom.com. Mas há um limite, é o limite do natural. E esse curso é de cura e libertação que é sobrenatural. A cura se dá na alma, a libertação se dá no espírito e tudo é sobrenatural. Alma e espírito são invisíveis, mas são reais. E nós vamos trabalhar espiritualmente, até em alguns momentos emocionalmente. Eu quero que você faça uma oração junto comigo. Eu vou fazer uma oração aqui. E você só diga amém se você concordar com a minha oração. E se você não disser amém, não vai funcionar, porque você aprendeu quando eu falei de princípios que havendo conexão na terra, há conexão no céu. Havendo conexão na terra, haverá conexão no céu. Então, se você não disser amém, não vai valer para você. Tudo bem, eu não quero que você diga amém apenas como um papagaio, não quero. Eu quero que você diga se você foi convencido por tudo que eu ensinei aqui. Você diga amém se no teu íntimo você quer realmente ficar livre da religiosidade e crescer espiritualmente. Repito, eu não quero que você jogue fora tudo que você aprendeu, não é isso. Eu quero que você não fique preso na letra, só isso. Que você dê vazão para que o Espírito Santo venha e ensine a você coisas espirituais que só podem ser discerníveis pelo Espírito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração, só pelo Espírito você vai poder discernir. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu coloco diante do teu trono de graça, Senhor, esse momento do curso, onde faremos a primeira oração. Pai, nós precisamos ter a nossa mente cativa aos ensinos de Cristo. E para isso acontecer, nós vamos renunciar a toda religiosidade impeditiva das revelações espirituais que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu abro mão daquilo que eu quero e que eu acho e que eu penso. Que estiver fora, não estiver em conformidade com aquilo que o Senhor quer me ensinar. Eu abro mão de conceitos e preconceitos para receber a profundidade espiritual daquilo que o Senhor tem para mim. Fala comigo, Pai. Fala comigo pelo teu Espírito. Ensina-me as coisas profundas e escondidas, tesouros escondidos. Faz de mim um odre novo, Pai, para que eu possa receber o vinho novo da tua palavra. E junto com esse vinho novo, a completa libertação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até a próxima aula. Lembra que dúvidas você tem que mandar pelo e-mail, o mesmo que você recebeu quando se inscreveu. E vamos tratar disso depois da próxima aula. Cada 4 aulas, uma para tirar dúvidas. Deus abençoe.